Alô você, alô você, é isso? Jogando duro, né? Jogando duro. Alô você, chegar, né? Vamos chegar, né? Relaxando hoje, de preto, né? De preto, né? The Ticking Time, bom senhor. Perceba bem, né? Perceba bem, joga duro. Presente mestre, né? Eu já vou começar antes mesmo que venha a travar. É isso? É isso. É isso aí, né? Internet tá boa. Tá boa a internet? Vamos ver, né? Bacana então, bacana então. Teoria do cenário da bomba relógio, né? Teoria do cenário da bomba relógio, né? A gente já vai começando aqui, já vai jogando duro. O preto tá aí, né? O preto literalmente, né? Eu e a roupa. Jogando duro. É informação boa, né? Meus alunos de Brasília, pessoal de Brasília, né? Reclama tanto com o prof. O prof não tá dando aula aqui em Brasília. Só quer saber de dar aula aí agora no, no lá no Periscope e tal. Perceba bem, né? Em homenagem, tá? Aos alunos de Brasília. Tenho a honra de anunciar para o dia 9 de junho, né? Terei o prazer de ombrear ao lado dos mestres, né? Grande mestre aí, professor Kleber Masson, bacana, Ailton Zucchi e professor Kleber Masson, juntos aí a professora Carolina também no Constitucional, né? Então aqui em Brasília, dia 9 de junho, iremos fazer um mega palestra aulão, né? Uma palestra aulão aí, então eu vou trabalhar aí, vou falar sobre prisões, né? Escolhi o tema, vou falar sobre prisões cautelares, bacana, legal? A professora Carolina Brasil está definindo o tema dela, né? Professor Kleber Masson, ele joga duro demais, ele pode escolher qualquer tema que ele vai lá e joga duro, né? Professor Kleber Masson, então Ailton Zucchi, professor Kleber Masson e professora Carolina Brasil, juntos, bacana, num mega aulão aqui em Brasília, dia 9 de junho, legal? Dia 9 de junho, né? O professor Kleber Masson, ele joga muito duro, isso, quinta-feira à noite, tá? Ailton Zucchi, professor Kleber Masson e professora Carolina Brasil, legal? Bacana? A gente vai jogar duro aqui no DF, né? A gente vai jogar duro aqui no DF, feliz, né? O professor Kleber Masson, vai estar com a gente aqui, né? Joga duro, tá certo? Bacana então, né? Legal. Bacana, legal. Tá tranquilo, tá favorável, a internet tá bombando, né? Eu gosto assim. Vamos lá então? Vamos lá então? Bacana, a gente vai falar, eu escolhi falar dessa teoria porque, veja bem, recentemente, né, foi publicada aí, entrou em vigor a lei que trata do terrorismo. E essa teoria ela tem tudo a ver, né, com essa prática, a prática de atos terroristas, né? Então, perceba bem, essa teoria ela tem uma ligação tremenda, tá, com essa lei. E pode aparecer uma questão na prova perguntando sobre a teoria do cenário da bomba relógio. Bacana? Teoria do cenário da bomba relógio, tá? The ticking time, bomb scenario. The ticking time, bomb scenario. Teoria da bomba relógio. Joga aí na tela em inglês, joga na tela. Cadê meus habilitados no inglês? Deu uma treinada, joguei duro. The ticking time, bomb scenario. É isso aí, joga aí. Joga no inglês aí pra galera saber. Bacana? Quem é? Escreve aí, joga aí, né? Pra galera saber, porque na prova pode aparecer, né, o termo em inglês. Aí é bom ter conhecimento. Legal? Bacana? A gente dá uma treinada. Vou mandar de novo. The ticking time, bomb scenario. Tá? Teoria do cenário da bomba relógio. Joga duro. Perceba bem então, teoria do cenário da bomba relógio. O que vem a ser essa teoria
do cenário da bomba relógio, né? O que vem a ser essa teoria do cenário da bomba relógio? É hoje o Lei Centurions, né? Então, o que aconteceu? Perceba que o que vem, né? Qual o conteúdo dessa obra? É um romance, tá certo? E ele materializa a ocupação da França na Argélia. E aí o protagonista da obra, né? Perceba que ele descobriu um plano, para desarticular essa ação que era iminente. E esse plano, ele se materializava em que? Aí, ó, falou agora, ó, aí, ó, The Ticking Time, Bomb Scenario. O malandro jogou aí na frente, ó. Bacana. Então, perceba, em 1960, ele escreveu esse romance, né? Esse francês, o autor francês escreveu esse romance. Então, muito interessante, que materializa a ocupação francesa na Argélia. E o protagonista da obra, veja que ele descobriu um plano fabuloso para impedir esse ataque que era iminente. E esse plano materializava em quê, né? Como esse plano se materializava? Perceba bem que ele utilizava atos de tortura, não é isso? Aos terroristas para que esses pudessem indicar aonde estavam instaladas as bombas. Bem, o que a gente pode, né, entender desse contexto fático materializado nessa obra? A obra é Les Centurions, né? Você pode visualizar essa teoria também lá no filme chamado Ameaça Terrorista. Bacana aí, Ameaça Terrorista. Bacana, né? Vai lá, mas primeiro assiste o Zuki e depois você vai pro filme, porque aqui eu estou jogando duro, já comecei a desenhar falando do contexto histórico. Pois bem, perceba que esse livro, né, com esse conteúdo, veja que ele materializa aí a utilização da tortura, né, como meio de obter informações, não é isso? E aí obtendo informações em relação a onde se encontravam aí as bombas, veja que o Estado poderia agir, não é isso? Desativar essas bombas, não é isso? Desarticular essa ação. Bem, perceba bem que a tortura, né? Veja que no constitucionalismo moderno, a tortura é altamente repugnante. Você tem, por exemplo, lá na Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, você tem um posicionamento, né, já positivado lá na declaração, de repugnar, não é isso? De repugnar a tortura. O artigo 3º da declaração, ele fala o seguinte, perceba bem: não poderão ser invocadas circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra, ameaça de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificativa da tortura ou outros tratamentos penais cruéis, desumanos ou degradantes. Então, aqueles países, né, que se colocam ao lado da Declaração Universal de Direitos Humanos, perceba que na Constituição desses países, sobretudo, há, né, diversos dispositivos aí repugnando, né, impedindo a utilização da tortura como meio de investigação. Legal? Como meio de punição, inclusive. Bacana? Legal. Veja que essa teoria da bomba relógio, tá? Veja que ela é aplicada. Aplicada onde? Você tem aplicação lá nos Estados Unidos, né? Veja que os Estados Unidos, ele aplica essa teoria da bomba relógio. E essa teoria da bomba relógio, ela tem sido utilizada lá nos Estados Unidos, sobretudo após os ataques de 11 de setembro. E a Suprema Corte norte-americana diz o seguinte: olha, diante de um cenário, né? A gente chama do cenário da bomba relógio, né? Diante de um cenário da bomba relógio, né, um contexto ali onde eu posso desativar diversas bombas quando eu
consigam a informação através da tortura, né, de um terrorista capturado, a Suprema Corte diz o seguinte: olha, diante do cenário da bomba relógio, olha que eu posso relativizar a utilização da tortura como um meio de obter informações. Então a Suprema Corte entende que a utilização da tortura, para a Suprema Corte norte-americana, perceba que a utilização da tortura, a utilização da tortura é possível, né? Veja que a Suprema Corte entende que a vedação não é absoluta. Para a Suprema Corte, a vedação não é absoluta, beleza? Para a Suprema Corte, perceba que você pode utilizar a tortura como meio de informação quando do cenário chamado aí, né, de bomba relógio. Legal? Os atos terroristas, quando um terrorista é capturado, veja que a Suprema Corte relativiza essa questão da vedação, da utilização da tortura. Porque para a Suprema Corte não há que se falar em vedação absoluta e sim relativa. Legal? Então, nos Estados Unidos, você utiliza lá meios de interrogatórios duros, né? Eu chamo um exemplo, um meio que eles utilizam, a CIA utiliza esse meio, é o que a gente chama de suplício da água. O que é o suplício da água, né? Amarra lá o cara, coloca um pano sobre o rosto, né, daquele capturado, e aí começa a derramar água, né, em abundância. Perceba bem que aquilo provoca uma asfixia. É afogamento, né, asfixia. Perceba então que esse mecanismo é utilizado nos Estados Unidos quando a captura de terroristas, né, para obter informações, por exemplo, os Estados Unidos utiliza esse mecanismo. Pois bem, então os Estados Unidos, o que ele faz, né? Ele faz uma ponderação, né? E aí você verifica já a ponderação, né? Então ele olha o seguinte: olha, eu vou usar o mecanismo de tortura para salvar, né, milhares de vidas, porque eu, com essa informação, né, de onde se encontram as bombas instaladas, eu vou conseguir, né, acionar né, órgãos do Estado, não é isso? No sentido de desativar essas bombas. Mas essa informação eu só vou conseguir se torturar o terrorista. Legal? Exatamente, né? Os Estados Unidos trabalham com a ponderação de interesses, né? Perceba bem que mais vale torturar um terrorista, né, e salvar diversas vidas. Legal? Bacana. Legal, então. Perceba bem, então, e eu venho falando sobre isso, né? Muito embora haja essa possibilidade de utilizar esse mecanismo, né, na obtenção de informações, no direito comparado, e aí eu aponto os Estados Unidos utiliza esse mecanismo, perceba que sofre críticas. Sofre críticas porque, veja que corrente doutrinária, até no direito comparado, que não adere a esse tipo de utilização, né, de meio de investigação, né, de localização de bombas, perceba, essa corrente ela lança a mão dos seguintes argumentos. O primeiro diz o seguinte: olha, o terrorista é um cara doutrinado para não falar. Terrorista é um cara doutrinado para não falar. Então, vai se utilizar, né, relativizar uma prática que altamente, né, repugnante em face do constitucionalismo moderno, tá certo? Para arriscar obter uma informação. E outra coisa, será que você segurando um terrorista ali, você vai conseguir informação de todas as bombas que estão sendo instaladas? Então veja que foge da órbita do razoável. Então não é interessante você resgatar um mecanismo de informação, não é isso? Um mecanismo de investigação, um mecanismo repugnante, um mecanismo que não se compatibiliza com o constitucionalismo moderno, tá certo? Veja, né, no sentido de que você não tem a certeza que vai obter aquela informação. Beleza? E outra coisa, aponta ainda, né,
esses doutrinadores que, né, estão aí posicionados ao lado, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, apontam ele ainda o seguinte, que o Estado ele vai acabar criando o quê? Verdadeiros profissionais, né? Equipes, né, de profissionais, né? Equipes de profissionais qualificados na prática de tortura. É o que se chama, teríamos aí então um esquadrão de torturadores. O Estado, inclusive, deveria comprar, né, equipamentos de torturas, perceba então, e ainda diz o seguinte, seria um verdadeiro retrocesso, né? Seria um verdadeiro retrocesso no que se refere aí a direitos e garantias individuais. A Declaração de Direitos Humanos, ela mesmo diz, né? Ela diz lá, ó, no artigo 3º, ó, ela diz, não poderão ser invocadas circunstâncias excepcionais para a utilização da tortura, seja como meio punitivo, seja como meio investigativo. Legal? Bacana, então? Legal. E outro ponto também que essa doutrina aponta, né, do perigo dessa utilização da tortura, né, como meio aí de investigação, como meio de se localizar essas bombas, né? Perceba que ainda diz o seguinte, olha, essa questão de se criar uma excepcionalidade, há um grande perigo da excepcionalidade virar regra, da excepcionalidade virar precedentes. Ou seja, já que eu utilizo a tortura, né, veja, para obter informações de terrorista, por que não utilizar para obter informações de uma organização criminosa? Né? Então perceba que há também, né, esse temor da expansão da utilização da tortura como meio investigativo. Né? Então perceba que essa doutrina aponta nesse sentido, né? Veja que hoje você tem uma visão do constitucionalismo moderno, veja que você tem uma visão do constitucionalismo, né, fundada onde? Nos direitos e garantias fundamentais. Bacana? Fundamentais. É claro que você tem aí que sempre que está atento, né? Está atento a uma questão de prova, que a prova pode exigir, né? A prova pode falar o seguinte, olha, essa teoria da bomba relógio, ela mantém paridade, né? Será que ela está na mesma ramificação do direito penal do inimigo? Claro que sim, né? Lá o direito penal do inimigo desenhado por Jacobs. Por quê? Perceba bem, veja que é um direito duro, né? É a utilização aí da tortura, né, como meio de informação, não é isso? Bacana? Legal? A questão também pode desenhar nesse sentido. Legal? Bacana. Então, até mesmo no direito comparado, veja, os Estados Unidos utiliza, mas você tem uma doutrina forte lá no sentido de repugnar essa prática, mesmo que seja no ambiente, no cenário da chamada bomba relógio. Legal? O que é o cenário da bomba relógio? É aquele contexto em que você tem diversas bombas ali prontas, né, para serem acionadas, não é isso? É aí ensejar a morte de milhares de pessoas, não é isso? Milhares de pessoas. Veja que mesmo com essa excepcionalidade, veja que há uma repugnância, veja que há uma não aceitação da prática da tortura, né, como meio de informação. Bacana. Se discute muito se esse meio poderia ser utilizado, né, será que se estaria abarcada aí pela excludente de licitude? Será que não seria uma legítima defesa de terceiro, né? Na iminência, né? Veja que esse pensamento ele né, refutado aí. Veja que ele não é abarcado pela doutrina que se baseia, uma doutrina que se prende, né, à proteção da dignidade da pessoa humana. Veja que essas possibilidades de considerar a utilização da teoria da bomba relógio como uma causa de justificação não procede, porque perceba bem que a causa de justificação ela se baseia na excepcionalidade, não é isso? Veja que eu só posso matar numa situação excepcional, né? Ou seja, numa legítima defesa,
E quando você tem a Declaração dos Direitos Humanos dizendo o seguinte, nem em situações excepcionais eu posso utilizar a tortura, não há, né, aí um sustentáculo para visualizar um contexto excludente com a utilização da tortura, né, para obter uma informação, numa possibilidade aí da desativação dessas bombas, legal? Então veja que até mesmo quando a doutrina do cenário da bomba relógio tenta dar uma roupagem de excludente de licitude ao uso desse mecanismo, veja que não é a melhor concepção em face do constitucionalismo moderno, legal? E ainda diz o mais, até se prende um aspecto técnico. Olha, a legítima defesa, né, é na iminência da agressão. Como você vai saber que a bomba estacionada para daqui a 5 minutos, para daqui a 10 minutos, para daqui a um mês, para daqui a um ano, né? Você não tem certeza, beleza? Então, onde é que está a iminência? Será que daqui a um ano é iminência? Não é, né? Ainda se discute esse aspecto aí. Legal? Bacana, exatamente, né? Poderia configurar uma legítima defesa antecipada, né? Veja que a agressão ela tem que ser atual ou iminente. E iminente é aquela coisa que vai acontecer, né? Não daqui a um ano, né? Um mês. Então perceba que a doutrina bate também, a doutrina, né, pró-direitos humanos, bate também nessa questão do tecnismo. Bacana? Até mesmo numa situação de exclusão de culpabilidade também, né? Veja que a doutrina aí adepta de direitos humanos também entende que não é possível, né? Não seria uma exigibilidade contra adversa, também não poderia, inexigibilidade, né? Também não poderia estar cobertada a inexigibilidade contra adversa pela prática de tortura, porque a inexigibilidade contra adversa também é uma situação excepcional, e a Declaração de Direitos Humanos, veja que ela inclusive afastou, né, as situações, circunstâncias excepcionais. Beleza? Tranquilo? Senão você poderia utilizar a tortura, né, em diversas situações e tentar acobertar com uma excludente ou uma excludente de ilicitude ou uma excludente aí de culpabilidade. Legal? Bacana, então. Muito importante, agora eu trago, né, para o direito pátrio. Para o direito pátrio. Será que... Aí vem a grande pergunta. Será que é possível a utilização da teoria do cenário da bomba relógio em face agora, né, da Lei 13.260, não é isso? A Lei 13.260 é a lei que trata aí dos atos de terrorismo, não é isso? O artigo 1º da lei, né? O artigo 1º da lei, veja que ele define, né? O terrorismo consiste na prática por um ou mais o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Percebe, então, com o artigo 2º, né, ele vem tentando aí definir o que seja terrorismo, não é isso? Veja que agora eu tenho uma lei, né, tratando dos atos de terrorismo. Será que eu poderia utilizar a teoria do cenário da bomba relógio no sentido de submeter um terrorista, né, a um mecanismo de tortura para que ele venha indicar onde estão instaladas essas bombas? Não é isso? Será que seria um meio de investigação, né? Será que eu poderia utilizar? Perceba que você tem que defender, né, a não possibilidade da aplicabilidade da teoria da bomba relógio. Por quê? Diversos dispositivos constitucionais, perceba bem, vedam, né, e repugnam, né, de forma positivada a utilização da tortura. O artigo 5º da Constituição Federal, né, no inciso 3, ele diz lá: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso 43 diz o seguinte:
A lei considera crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, a prática da tortura, né? O tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Perceba bem, além da Constituição ter positivado essa vedação, tá? E aí você tem que entender que essa vedação constante na Constituição é uma vedação absoluta, tá? Não há possibilidade de relativizar, tá? Perceba bem que a Constituição, o Brasil, né, ele ainda adotou, né, tratados internacionais, como por exemplo, a Convenção Interamericana de Prevenir e Punir a Tortura, em 1889. Você também tem a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos degradantes ou penas cruéis e desumanos, lá de 1991. Então, veja que o Brasil, né, nessa concepção de homenagem à dignidade da pessoa humana, não é isso? Nessa concepção, né, de Estado democrático, nessa concepção também da repugnância do uso de tortura, considerando que a tortura já foi institucionalizada no Brasil, né, é o que eu chamo aí de cultura do extermínio. Cultura do extermínio, na época lá da ditadura. Perceba bem que diversas informações eram obtidas através de tortura. Legal? Bacana? Bacana, então. Então, com essa concepção, né, de repugnar, perceba que o legislador, atendendo o mandado de criminalização, eu já joguei duro com você e você sabe, né? Atendendo o mandado de criminalização, o que é um mandado de criminalização? É a Constituição dando ordem para o legislador infraconstitucional. Olha aqui a Constituição dando ordem para o legislador infraconstitucional no artigo 43. A lei considerará, né? Veja que já dá um tratamento, né, mais gravoso a prática de tortura. E aí, né, nasceu a Lei 9455/97, atendendo, né, um mandado de criminalização da própria Constituição, né? Perceba bem que o artigo 1º, inciso 1, ele diz o seguinte: constranger alguém da Lei 9455/97, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. O artigo 1º, inciso 1, a linha A, trata do que eu chamo de tortura à prova, tortura à confissão, tortura persecutória, tortura institucional ou tortura inquisitorial. Bacana? Esse crime de tortura à confissão também é chamado de tortura à prova, não é isso? Tortura à confissão, já falei, tortura persecutória, tortura institucional ou tortura inquisitorial é a chamada tortura, né, para obter informação da vítima. Então perceba que não há como você utilizar a teoria do cenário da bomba relógio, uma teoria que é utilizada lá nos Estados Unidos, perceba, por vedação expressa da Constituição Federal, bacana, por vedação expressa da Constituição Federal, e ainda considerando, né, os tratados internacionais que o Brasil faz parte. Legal? Então veja que não haveria essa possibilidade da utilização dessa teoria, né, a teoria aí do cenário da bomba relógio, no ordenamento jurídico brasileiro. Veja que você, né, interessante, veja que no desenho eu já comecei na parte histórica, aí eu já comecei aqui a trabalhar na Lei 9455, tá certo? Bacana? E digo mais ainda, para complementar, né, aí o seu desenho, você agora puxa a Lei 13.260. Perceba bem, na Lei 13.260 eu comecei a fechar, é isso? Perceba bem, aí eu chamei a Lei 13.260, artigo 16. Artigo 16, o artigo 16 diz o seguinte, né, já comecei a dar o carrinho, o examinador já está começando a cair, né, que eu comecei a falar lá, não é isso? Comecei a falar da teoria da bomba relógio, não é isso? Bacana, não é isso? Desenhei,
aspecto histórico, né? Falei do direito comparado, falei dos Estados Unidos, falei que a relativização da possibilidade do uso da tortura como meio de informação, agora trouxe aqui para o ordenamento jurídico brasileiro, já comecei a citar que a Constituição afasta a aplicabilidade da tortura como meio de investigação, né? Como meio de punição também, né? Veja que eu citei os incisos, falei que um dos incisos, inclusive, é um mandado de criminalização, aí foi, né, criada ali 9455/97, aí eu falei do artigo 1º, aí eu falei da linha A, que considera crime a prática de tortura para obter informação. E aí eu comecei a entrar no que eu queria, porque a teoria da bomba relógio, veja que ela foi desenvolvida num cenário de terrorismo. E aí eu tenho agora uma lei que fala de terrorismo. Aí eu trago agora para o artigo 16, e aí eu joguei duro, porque quando eu começo a torturar para obter informação, estou investigando. Eu estou investigando. E aí o artigo 16 arremata. O artigo 16 da nova lei 13.260 diz o seguinte: aplicam-se as disposições da lei 12.850, que fala lá da organização criminosa, não é isso? Para a investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei. Então veja que a investigação, né, saber onde se encontra a bomba, não é isso? Obter informações é a investigação. Veja que a investigação deve seguir o rito da lei 12.850. E na lei 12.850 não há previsibilidade da utilização da tortura como meio de investigação, como meio de indicação onde se encontram as bombas, não é isso? Joguei duro, não há. Então, inclusive por ausência, né, de previsão legal. E se a lei 13.216, né, trouxesse seu bojo a previsão da tortura como meio de investigação, né, como meio de se obter informação onde se encontram, por exemplo, essas bombas, né, essas bombas relógio, onde possivelmente ocorrerá ataques terroristas, perceba bem que essa lei seria considerada inconstitucional. Seria considerada inconstitucional porque não há compatibilidade, né, eu digo o dispositivo, né, não há compatibilidade desse dispositivo com a Constituição Federal. Não haveria o que a gente chama de simetria, né? Olha que estaria aqui contrariando a Constituição Federal. Então teria uma inconstitucionalidade desse dispositivo, porque ele está prevendo um mecanismo que é repugnado pela Constituição Federal. Bacana? Então, no desenho da teoria da bomba relógio, né, teoria do cenário da bomba relógio, você tem que, né, citar a lei 13.260, uma lei nova, e eu acho que essa questão poderia cair como uma luva, porque agora você tem a lei 13.260, não é isso? E aí a questão, o examinador poderia elaborar uma questão nessa concepção, né? Falar o seguinte, o que se entende pela teoria do cenário da bomba relógio, não é isso? E qual a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro? Ou ele poderia falar o seguinte, qual a relação da teoria do cenário da bomba relógio com a lei 13.260, a nova lei de terrorismo? Olha que linda questão, né? Terrorismo, agora você tem uma lei, não é isso? E você tem uma teoria que relativiza a possibilidade da aplicabilidade da tortura no direito comparado dos Estados Unidos. Será que essa teoria eu posso utilizar aqui? Não porque, né? Não porque, aí você desenha, não é isso? Entendeu? Aí chega agora no carrinho, né? Na impossibilidade, né? Eu venho aqui trocando links com você, fazendo você pensar, link, para você chegar na questão. Você não tem que falar, igual começaram a responder, a teoria da bomba relógio é aquela que vem a relativizar a possibilidade